Boa noite a todos, irmãos. A gente já avisou anteriormente que estamos sem o segundo notebook, que é o notebook que a gente passa os slides para os irmãos que estão aqui. Então, por conta disso, o slide de hoje vai ser passado apenas na live. Então, os irmãos que estão aqui, se coloquem lá, tá? Principalmente que a gente quer mostrar algumas imagens para vocês, que eu acredito que são interessantes, vão ser bem didáticas aqui no processo de apresentação de mais um capítulo do livro de Daniel. A gente vai fazer a leitura de Daniel capítulo 4. Eu peço que os irmãos se coloquem no texto para que possamos fazer a leitura. Daniel capítulo 4. Eu vou ler. Eu sempre tenho procurado usar a NVI, que é uma linguagem que é um pouco mais acessível no sentido geral. Então, facilita bastante. A gente vai fazer a leitura através da NVI. O texto diz: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo.
e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível a toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos. És tu, ó rei, tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do reino, ou do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória de minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Senhor, que a tua palavra seja explanada e aplicada aos nossos corações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Para aqueles que estão acompanhando de casa, eu acredito que já tem slide por aí. E
principalmente o Ian colocou lá na descrição o tema Deus humilha os arrogantes, que na verdade é muito bem aplicado a esta passagem bíblica aqui. Na semana passada, eu havia falado para os irmãos algumas coisas que eu quero iniciar hoje aqui para vocês. Falei que nos capítulos anteriores, Deus já havia manifestado o seu poder para este rei que a gente conhece como Nabucodonosor. Disse que no capítulo 1, Deus mostrou que ele tem o domínio do conhecimento e dá a quem ele quer. Então isso ficou muito claro lá. E eu disse para os irmãos que Deus fez questão de esfregar isso na cara de Nabucodonosor. Então foi aquilo que a gente viu no capítulo 1. No capítulo 2, Deus mostrou que tem o domínio sobre o destino das nações. Quando nós vimos lá, que Deus se manifesta para Nabucodonosor e demonstra isso de uma forma muito clara. Nós temos isso. Falamos também que no capítulo 3, Deus mostrou que que Deus mostrou ao rei que ele tem em suas mãos o controle da vida. E a vida não pertence a um homem, mesmo que esse homem seja um rei. O Deus que controla o destino das nações, que deixou muito claro isso no capítulo 2, tu és o primeiro dos reinos, e vai acontecer dessa forma e terá um fim dessa forma. Esse é o mesmo Deus que também tem o controle sobre a vida humana. A vida humana não pertence a um homem, por mais que esse homem seja poderoso. Precisamos entender isso. Pertence a Deus, ele tem um controle sobre isso, e nós falamos que Nabucodonosor precisou entender isso, eu diria hoje que engoliu a seco. O pão que ele comeu, Deus esfregou isso na cara dele. E em todos esses capítulos disse aos irmãos que Deus terminou triunfante e Nabucodonosor humilhado, tendo que reconhecer a grandeza de Deus. Eu frisei aqui para vocês que isso talvez não tenha um sentido muito grande para nós hoje, mas naquele contexto os reis eram reconhecidos como a encarnação de um Deus na terra. Então isso era muito comum. Então esses caras eram Deus homem. Daí eles acreditavam ter um poder superior, talvez muito mais do que os dominantes que nós temos atualmente. O certo é que Deus deixa claro que mesmo o maior de todos os homens, ele não tem um poder último de todas as coisas. Quem tem de fato é ele. Só que, como eu introduzi na semana passada, eu disse que mesmo assim, esses 3 capítulos terminando dessa forma, parece que não foi suficiente o que Deus fez com Nabucodonosor. Ele precisava fazer algo mais. E eu quero dizer para os irmãos, antes de prosseguirmos, que quando Deus tem algo a fazer na vida de um determinado indivíduo, Ele fará. Ele fará. Por mais que o coração desse indivíduo seja arrogante, Deus vai dar um jeito de humilhá-lo. E é justamente isso que está diante de nós. É justamente isso que esse texto nos ensina, que Deus humilha os arrogantes para ensiná-los a sua grandeza. Então, se você tem visto alguém que tem dado trabalho para você, ou até mesmo para Deus em última instância, se esse indivíduo vai ser salvo, Deus vai dar um jeito de humilhá-lo. Talvez seja através de você, mas talvez não. Algumas coisas nós precisamos entender que Deus fará da forma dele. Quem será salvo, Deus vai dar um jeito de fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer a nossa parte e não podemos ir além daquilo que devemos fazer. Deus fará. Daniel estava lá. Daniel, de alguma forma, assim como os seus amigos, foram usados para apresentar a Deus àquele homem. Só que, mesmo assim, o seu coração permaneceu endurecido. Mas Deus tinha algo a tratar com ele, algo a acertar com ele. E aqui nós temos o capítulo final sobre a vida de Nabucodonosor. Mais uma vez, esse texto nos ensina que Deus humilha os arrogantes para ensiná-los
a sua grandeza. Quando nós olhamos para o texto, eu queria fazer uma breve colocação, explanação introdutória ainda sobre esse assunto. Você vai perceber que o próprio Nabucodonosor se manifesta. Nós não sabemos de que forma, se isso ele deixou escrito em algum momento, e Daniel pega e coloca aqui, nós não sabemos muito como é que isso aconteceu. O certo é que a história que temos no capítulo 4 parece que é ele mesmo que está contando ou escrevendo. E Daniel, por viver na corte, teve acesso a isso, e ele vai lá e coloca no relato desse livro. Então, o que nós temos? O rei Nabucodonosor, os homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro paz e prosperidade. Está diante de nós uma saudação que Nabucodonosor faz ao mundo, mas principalmente ao mundo que ele reinava. Então, nós temos aqui no versículo 1, o assunto sendo apresentado ou introduzindo aquilo que ele está prestes a dizer. Nós temos também a ideia de que ele tem a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Isso está muito claro no versículo 2. Nabucodonosor fala de forma prazerosa sobre os feitos de Deus em sua vida. Agora ele já está, como dizemos aqui, ou como os jovens dizem, ele já está pianinho. Então, ele coloca isso no versículo 2. O seu prazer em falar sobre aquilo que Deus havia feito em sua vida. Temos também como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Então, o versículo 3, que é a introdução desse assunto, o rei engrandece ao Senhor pelos seus feitos e também pelo que ele é. Nós notamos aqui que há um contraste muito grande. Porque quando o livro começa a ser escrito, começa a ser narrado a história desses meninos e de Nabucodonosor, Nabucodonosor se achava o rei do mundo. E ele precisou de muito para que ele pudesse reconhecer que o mundo só tem um rei. E esse rei é o rei dos céus, o rei último. Ele diz, o seu reino é um reino eterno. Parece que é aqui que ele aprende que aquela pedra do final do capítulo 2, de fato, é o próprio Deus que iria reinar, e que o seu reino era passageiro, o seu reino estava ali e logo iria passar. E aí ele também diz, o seu domínio dura de geração em geração. Parece que é aqui que as coisas começam a esclarecer de uma forma bem mais nítida em sua mente, de que apesar de todos os homens que governariam esse mundo, o poder último estava nas mãos de Deus. Apesar de nós termos um rei hoje, a ideia que está lá, Deus é que tem governado de geração em geração, de forma última. Por mais que nós tenhamos um rei amanhã, ou um reino depois de amanhã, ou qualquer coisa, o que está diante de nós é que o único que reina de forma eterna, e que o seu domínio dura de geração em geração, é o Deus dos céus. Mas para reconhecer isso, esse cara precisou ser estrovado, colocado contra a parede, para que assim ele se humilhasse diante de Deus. Mais uma vez, esse texto nos ensina que Deus humilha os arrogantes para ensiná-los a sua grandeza. Só que antes que Deus humilhe, Deus avisa. Deus avisa. Neste caso aqui, nós temos Deus avisando de duas formas. Do versículo 4 ao versículo 18, nós temos Deus avisando através de um mensageiro celestial, que se manifesta através de um sonho. Depois, o segundo ponto que iremos dizer, Deus avisa através do próprio ser humano. Aqui nós temos duas formas de aviso. Essa primeira parte nós temos aqui, que antes de humilhar, Deus avisa. Ele faz isso. Há evidências de que este evento, conforme vai dar para acompanhar no slide, estou dando aí, aconteceu no 30º ano do reinado de Nabucodonosor. Eu falei para vocês no início que Nabucodonosor começou a reinar por volta do ano 606 a.C. Então, se aconteceu no 30º ano do seu reinado,
Então isso aqui está localizado mais ou menos em 575 antes de Cristo. É o momento aí que acontece. Então ele está no auge, ele já conseguiu estabelecer plenamente o seu reino, está no auge do seu reinado. Está mais ou menos, eu diria que faltando aí uns 15 anos, ou menos de 15 anos, para acabar o seu reino. Não está no fim, porque ainda tem mais de 10 anos, não está bem no início, ele está em um ponto muito importante. E é justamente por isso que ele chega a ter essa condição de arrogância. O rei estava, segundo o que a gente vê aí, em um estado de satisfação e prosperidade em seu palácio, segundo a gente consegue entender no verso 4. Todavia, mais uma vez, vem um sonho que nós podemos colocar aqui como um sonho perturbador, porque é isso que a narrativa nos diz. E depois que ele teve esse sonho perturbador, segundo o versículo 5 nos informa, esse rei ficou em pânico, ou até mesmo apavorado. O que nós temos não é uma mudança. Ele poderia, por exemplo, depois daquilo que já havia aprendido, ir direto com Daniel. Mas os versículos 6 e 7 nos dizem que ele agiu igualmente, antes de conhecer um profeta do Senhor. Ele buscou os engodos de seus compatriotas e determinou que os sábios da Babilônia fossem até ele para que pudessem resolver mais um sonho perturbador. Então nós temos um homem que Deus está tratando dele. E pensem comigo, Deus já está tratando com Nabucodonosor há quase 30 anos. Desde o início, quando ele assume o reino, eu falei para vocês, a nível introdutório, quando Daniel e os seus amigos chegam, Nabucodonosor está começando o seu reinado. Então, logo no início acontece aquilo que a gente viu no capítulo 2, no capítulo 1. Depois nós temos o capítulo 3, o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, isso tudo acontece, nós poderíamos colocar que Deus já está praticamente com 30 anos, tentando humilhar esse cara, ou fazer com que ele reconheça a grandeza dele. Seria a colocação mais correta aí. Só que quando o homem não atenta para aquilo que Deus quer fazer em sua vida, o próprio Deus tem que fazer alguma coisa que muitas vezes é trágica para o ser humano. Ele não atende aos avisos, então Deus faz algo que é mais poderoso ainda. Aqui nós temos um homem que parece que nunca tinha acontecido nada. É igual aquele cara que você está tratando com ele há muito tempo, e parece que ele não conhece ao Senhor. E você perde a paciência, dá vontade de mandar para o inferno logo. Mas aí você olha para o texto e vê que Deus está tratando esse cara faz quase 30 anos. E aí você é ensinado que precisa ter um pouquinho mais de paciência, se está fazendo só 5 ou 10 anos que você está tentando tratar um Nabucodonosor. Por aí. Então, ele continua com o seu mesmo linguajar. As suas atitudes são as mesmas, apesar de já ter ouvido falar, já ter visto Deus fazer algo, a sua linguagem também é a mesma. Ele diz que os espíritos dos deuses, quando ninguém consegue resolver o problema, finalmente ele chama Daniel de novo, ele diz que o espírito dos deuses está em Daniel, e que nenhum mistério seria difícil para ele. E aí nós temos o versículo 8, o versículo 9, ele pedindo que Daniel interprete o sonho difícil. O sonho era tão difícil a ponto de oprimi-lo, essa ideia, ou de ser um peso, essa ideia que é expressa aqui no texto. Então, o rei viu em seu sonho uma árvore, ele conta, nós temos o versículo 10, aqui, alta no meio da terra. Ele está contando, a árvore cresceu até o céu, eu vou parafrasear, a ponto de ser vista por toda a terra. É essa visão que ele tem. A árvore era bela, é isso que foi dito, tinha muitos frutos e o alimento para todos. Então, era uma árvore que, além de ser muito grande, era uma árvore viçosa. Tinha alimento para todas as espécies de pássaros. Os animais, ele diz, achavam um abrigo debaixo dela. E as aves viviam em seus galhos, e todos se alimentavam dela. Então era uma árvore bela, grande e frutífera, conforme a gente vê a narrativa até o verso 12. O rei viu um anjo descendo do céu, versículo 13, versículo 14,
E ele clamou pela destruição da árvore. Olha que coisa, né? Uma árvore bela e de repente acontece esse evento. O texto vai nos dizer no versículo 15 que essa árvore não seria totalmente destruída. Ela seria destruída em parte, mas o seu toco ficaria em meio à relva, sendo molhada com o orvalho que descia à noite. Então o versículo 15 vai dizer isso. Por 7 anos, aqui já temos uma introdução, ele ficaria como um animal. Esses 7 tempos que está aí na Bíblia de vocês seriam 7 anos. Quando Daniel vai falar sobre tempo aqui, até mesmo o livro de Apocalipse, usa-se o termo tempo e não diretamente ano, como temos hoje. Então você vê 7 tempos em Daniel, significa dizer que são 7 anos. Então, o versículo 17 vai nos dizer que a decisão foi anunciada pelos anjos para que todos soubessem que Deus domina sobre todos os reinos dos povos, dá a quem quer e coloca os humildes no poder. Então é isso que está diante de nós. O rei então pede a Daniel que interprete o sonho, pois ninguém soube interpretá-lo, segundo o versículo 18, que é o que está diante de nós. Então essa parte introdutória, mais uma vez, o que nós estamos colocando aqui para vocês é o seguinte, que Deus humilha os arrogantes para ensiná-los a sua grandeza. Mas antes que ele faça isso, ele avisa. Ele avisa. Ele dá um jeito de comunicar às pessoas sobre aquilo que ele está prestes a fazer. E é justamente isso que está diante de nós. Nós temos aqui Deus utilizando de uma forma sobrenatural algo para avisar este homem. Mas o seu coração ainda está muito duro. E isso não é suficiente. Além de avisar por meios totalmente fora do comum, Deus às vezes utiliza as pessoas que estão mais próximas de nós para também avisar, que é o que nós destacamos do versículo 19 ao versículo 27. Ele usa pessoas mais distantes, usa até coisas sobrenaturais e de repente ele utiliza alguém mais próximo. Às vezes o que acontece é o seguinte, aqui em termos práticos, você vai em uma igreja e de repente alguém prega lá, você não conhece e Deus te fala alguma coisa. E você sai de lá totalmente impactado sobre aquilo que Deus quer fazer em sua vida ou através de sua vida, mas principalmente em sua vida. E de repente você não dá atenção. E aí você conhece alguém que convive no seu contexto, está lá com você o tempo todo. E às vezes Deus usa essas pessoas também. Que é o que acontece aqui. Usando essas pessoas mais próximas. Mas às vezes isso não é suficiente também. Temos aqui, está diante de nós, do versículo 19 ao versículo 27. Daniel, ao ouvir aquilo que Deus havia mandado avisar por meios sobrenaturais, a Nabucodonosor ficou aterrorizado com o significado do sonho. Talvez ele tenha ficado até com medo de dizer para o rei aquilo que iria acontecer com ele, porque afinal de contas é algo bastante difícil de você comunicar a alguém que se acha o dono do mundo naquele momento. Daniel lhe disse que seria bom se o significado do sonho se aplicasse apenas aos inimigos do rei. Nabucodonosor, segundo o versículo 19, nos diz. Ele declara a Nabucodonosor que a árvore é ele. Então ele é bem direto quanto a essa questão. E aí ele explica do versículo 20 ao versículo 22, que esse rei é a árvore pelo seguinte fato: ele se tornou grande e poderoso. Então é você por causa disso. Daniel declara que, de fato, quem foi anunciar o que iria acontecer ao rei Nabucodonosor foi um anjo. E esse anjo estaria anunciando uma espécie de juízo. Deus já está tentando te tratar há 30 anos e parece que a coisa não vai para frente. Então, Deus declara aqui que o juízo vai vir sobre você. Versículo 24. Deus emitiu um decreto. Lembrem que
No capítulo anterior, nós temos o capítulo terminando com o rei Nabucodonosor emitindo um decreto que ele mesmo não respeitava, porque ele não se humilhava de verdade ao Deus de Daniel. Notaram? Semana passada, emite-se um decreto. E, inclusive, ele diz que quem desrespeitasse aquilo que estava no decreto seria eliminado da face da terra. Só que ele mesmo, ao que tudo indica, não respeitava, porque ele não reconhecia a autoridade de Deus sobre a sua vida, apesar de tanto tempo Deus tentando tratá-lo de alguma forma. Daniel diz que o rei viveria com os animais selvagens, comeria capim e dormiria ao relento pelo período de 7 anos, até que admitisse que Deus domina sobre os reinos e dá poder a quem ele quer, segundo o versículo 25. Ao final o rei, ou ele diz, o reino lhe seria devolvido quando ele finalmente reconhecesse a autoridade de Deus sobre a sua vida. Isso está no versículo 26. Mas Daniel não apenas, como um profeta do Senhor, como um servo do Senhor, não apenas anuncia um juízo. Ele anuncia o juízo, é claro. Porém, ele dá o conselho que aquele que serve ao Senhor precisa dar. Nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, ou eu, como pregador da palavra de Deus, preciso entender: esse mundo está à beira do juízo. Só que esse mundo à beira do juízo precisa ser aconselhado que ainda há tempo de arrepender-se de seus pecados e se voltar para Deus. O profeta do Senhor faz isso. Ele vê algo catastrófico prestes a acontecer, mas ele acredita que, apesar de Deus ter decidido que isso iria acontecer, poderia não ser o fim. Um dos pontos é que o rei não precisaria nem passar por isso, se ele renunciasse os seus pecados. E aí nós temos aqui, se ele renunciasse os seus pecados, a sua maldade, se ele fosse justo como rei, como homem, se ele tivesse compaixão dos necessitados, se ele fizesse isso, talvez pudesse evitar o juízo de Deus que estava prestes a vir sobre a sua vida. Mas o rei rejeitou. E então nós chegamos ao terceiro tópico, do versículo 28 ao versículo 33. Mais uma vez, Deus humilha os arrogantes, para que reconheçam a sua soberania, que de fato quem manda é Ele. Mas antes ele avisa, às vezes diretamente, através de alguém de fora, como aconteceu com os anjos, às vezes através de alguém que a gente convive, e quando nada disso é suficiente, quando rejeitamos aquilo que Deus quer nos fazer de forma amorosa, Ele vai lá e humilha, de fato, aqueles que rejeitam os seus avisos. Um ano depois, a Bíblia diz aí que Nabucodonosor se vangloriou como um Deus. Ele faz uma vanglória, como se ele fosse um Deus, pelos feitos que ele havia realizado como rei da Babilônia. Versículo 28, ou do versículo 28 ao versículo 30 nós temos isso aí. E aí o versículo 31 diz que quando ele ainda estava pensando ele estava tendo esse sentimento, ou até mesmo expressando com os seus lábios lá, praticando a autoexaltação, o decreto de Deus se cumpriu contra ele. O rei perdeu o seu poder. Olha o versículo 31. Ele diz assim: falava ainda o rei. Vamos só voltar um pouquinho. Ao cabo de 12 meses, versículo 29, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia,
Ian vai colocar o Palácio Real, uma projeção do Palácio Real. Já está aí, disse que eu ia olhar para cá. Vocês estão acompanhando aí? Ainda não apareceu, né? Vocês vão ver, depois qualquer coisa eu passo, se não der, pessoalmente. O Palácio de Inverno de Nabucodonosor estava ali no meio da cidade, muito bonito, muito bem construído naquela época. Com horta lá em cima, era bem visto pelas pessoas. Então a sua vanglória vem daí. Além da própria Babilônia, que também a gente pegou uma imagem para mostrar para vocês uma espécie de projeção do que era a Babilônia para aquele contexto. Então é isso que o texto está falando. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, do lugar mais bonito que tinha ali, falou o rei e disse, né? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele pergunta. E aí, o versículo 31 vem e diz que quando ele estava tendo esse pensamento de autoexaltação, ele perdeu o seu poder. O rei passou a viver como os animais, ou com os animais, e comer capim como boi. É isso que o texto bíblico vai nos dizer. Durante 7 anos, até que ele reconhecesse, ou até que ele tenha reconhecido que Deus de fato possuía o domínio sobre tudo. Nós temos isso do versículo 32 ao versículo 33. E aqui nós precisamos pensar. O que está acontecendo aqui é o seguinte: aquele que pensava ter o domínio do mundo em suas mãos, agora encontra-se humilhado como um animal. É essa visão que Deus nos mostra, e inclusive está mostrando para este homem. O que a gente pode ver também é que a arrogância do ser humano é loucura diante de Deus. Eu acho que a maior ilustração de arrogância e loucura é justamente essa história que está registrada em Daniel capítulo 4. A arrogância do homem é apenas uma loucura diante de Deus. E nada mais que isso. Eu coloquei no slide aí que escritores pagãos antigos relatam que após vencer as suas batalhas, após, diríamos assim, dominar o mundo, fazer guerra contra as nações e dominá-las, Nabucodonosor, segundo a história, diz que desapareceu subitamente, reaparecendo poucos anos ou pouco tempo antes de sua morte. Isso aconteceu de verdade. Não é só a Bíblia que está dizendo aqui, e nós temos um relato bíblico puro e pronto. Historiadores dizem que algo que eles não conseguiram explicar aconteceu com Nabucodonosor. Em algum momento, no auge de seu reinado, quando tinha dominado todos os seus inimigos, de repente o cara sumiu. E quando reapareceu, já não faltava muito tempo para ele terminar o seu reinado. Eles contam que certo dia ele foi visto no terraço de seu palácio, de onde poderia contemplar toda a cidade da Babilônia, sendo a última vez que foi visto até próximo à sua morte. É isso que os historiadores antigos dizem sobre Nabucodonosor. E aí o que você tem? Você tem um relato especial. Os escritores antigos dizem isso, e aqui nós temos a história escancarada diante de nós. A Bíblia explicando o que foi que aconteceu, o miolo da história, e também a sua introdução e o seu fim. Escritores dizem que ele foi tomado por alguma forma de divindade. É isso que eles tentam explicar sobre o que aconteceu depois que ele apareceu no seu palácio. A tentativa do homem explicar isso: algum Deus entrou nele e ele foi tomado por alguma forma de divindade. Afinal de contas, naquela época, os deuses, principalmente o principal deus da Babilônia, o deus Bel, era representado por um animal. Então, se o rei Nabucodonosor se assemelha a um animal, aqueles homens tentaram explicar dizendo que ele estava tomado pelo Deus.
nós, como conhecemos as Escrituras, dizemos que ele estava sendo humilhado pelo único Deus verdadeiro. E em forma de animal, provavelmente para esfregar na cara dele que aquele Deus falso que ele adorava de fato não era um Deus verdadeiro. Outros dizem que ele foi afligido por uma doença estranha. Essa é a explicação que os homens tendem a dar sobre a doença de Nabucodonosor. O nome dessa doença, que aparece aqui nesse texto, essa forma que o homem se manifesta deste jeito aqui, como resultado da punição de Deus, hoje a ciência usa o termo licantropia. Licantropia é quando uma pessoa acredita que é um animal, embora que em seu interior essa pessoa tenha consciência e consiga lembrar que ela não é animal, ela é um ser humano. Então, ela fica divagando sobre esse pensamento, que eu me assemelho, eu ajo como um animal, mas eu sei que eu sou um ser humano. Chama-se licantropia. Hoje é considerada uma doença. Há registros históricos de que várias pessoas sofreram de um caso específico dessa doença chamada boantropia, nas Ilhas Britânicas, no século XIX. Então, essas pessoas que sofriam de boantropia eram pessoas que acreditavam que eram bois ou vacas. No nosso texto aqui, nós acreditamos de forma plena que de fato este homem sofreu com licantropia. Só que foi Deus que fez com que ele se sentisse dessa forma. Deus fez isso para humilhá-lo, porque ele rejeitou os seus avisos. É isso que está diante de nós. Mas depois que humilha, depois que avisa, e depois que avisa de novo, e depois que humilha, Deus também restaura. É isso que está no versículo 34, do versículo 34 ao versículo 37. O homem, quando humilha, humilha para rebaixar o seu semelhante, para pisar no seu semelhante. Essa é a forma que nós utilizamos para humilhar as pessoas. Eu acredito que já contei aqui, e eu conto geralmente essa história justamente para demonstrar quem eu era e quem às vezes eu ainda quero ser e o que Deus fez. Eu acho que a vez que eu mais humilhei uma pessoa foi quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Eu estava jogando bola, nós fizemos um campo apelidado de Inferninho, jogávamos no meio do mato, onde hoje é a feira da cidade, era só mato, então a gente ia por um caminho, era dentro de um cercado, e lá nós jogávamos e brigávamos, e resolvíamos tudo lá. E um certo dia, um colega meu, amigo de infância, tinha tirado a sua unha, deu uma topada. E ali, como a gente vivia naquela de não deixar as doenças passarem para poder jogar bola, ele estava lá jogando. E de repente ele deu uma entrada forte em mim, eu fiquei muito chateado com ele. E eu comecei, primeiro eu quis brigar com ele. A gente foi aos tapas, só que depois paramos, a gente continuou jogando. E como eu percebi que o pé dele estava com um problema lá, a unha dele estava tirada, eu entrava, todas as vezes dividia bola com ele, pisava no pé dele de mal. Porra de capeta isso. Eu nunca esqueço porque me marcou bastante. E ele chorava depois das divididas que nós dávamos na bola. Mas a sua ânsia de jogar, ele permanecia lá. E eu sempre procurando fazer isso, por causa da raiva que estava contra ele. É assim que o ser humano humilha. Para pisar, para rebaixar, para ver o seu oponente chorar. Só que Deus não é como nós. Deus não age como os homens agem em seus pecados. Na maioria das vezes, Deus
humilha para restaurar. E nós deveríamos ter esse mesmo sentimento. O sentimento de Deus. De tudo aquilo que fizermos ou que fazermos, precisava ser com o sentimento, ou nós precisamos fazer com o sentimento de restaurar as pessoas. E é isso que Deus faz com um cara que ele está lidando. Só que a gente tem aqui, que é o período de Daniel e seus amigos, cerca de 30 anos. E às vezes nós perdemos a paciência com a pessoa tão cedo. Deveríamos, por exemplo, perguntar: Senhor, já deu tempo? Já posso deixar essa pessoa aqui? Ou eu mesmo perdi a paciência e quero sair fora? Às vezes Deus quer humilhar para restaurar. E nós deveríamos, qualquer coisa, qualquer correção que tentássemos contra alguém, não deveria ser com o objetivo de humilhar, mas de restaurar sempre, porque Deus faz dessa forma. Deus não é como nós e por isso é que Ele age dessa forma. Seus propósitos são diferentes dos nossos propósitos. E por trás de muitos momentos de ira de Deus, há um amor e graça operando de forma incondicional. A gente percebe aqui. É por isso que eu disse para vocês que irão para o céu verão Nabucodonosor lá. Porque aqui de fato ele se ajeitou. Versículo 34. Depois dos 7 anos ou dos 7 tempos, ao retornar ao seu estado natural, o rei engrandeceu o Senhor e reconheceu seu domínio. Finalmente, ele bate a poeira e resolve aquilo que ele precisava resolver com Deus. Ele reconhece, por exemplo, que os homens são pequenos, bem pequenos, diante desse Deus que é grande. Ele reconhece que Deus faz o que lhe agrada e não como o homem quer. Inclusive, ele usa seres celestiais para fazer isso. Seres que são mais poderosos do que os seres humanos. Ele também diz o seguinte, que ninguém é capaz de opor-se a Deus. Ele viu no capítulo 2 que os reinos iriam surgindo porque venceriam os reinos que estavam estabelecidos. Por exemplo, o próprio reinado aqui do Império da Babilônia acaba com uma união política entre os medos e persas. E a gente vai falar sobre isso do capítulo 5. Eles conseguem tomar a Babilônia em um momento especial, um momento de declínio já do Império da Babilônia e também de uma coligação política que os medos e persas fazem. Então, os reinos que foram surgiram porque se tornaram mais poderosos do que os anteriores, que também já estavam em estágio de declínio. Assim que são os reinos, ele reconheceu. Mas o Deus dos céus não tem quem se oponha a ele. Porque ele tem poder o tempo todo. O seu reino não entra em declínio para que um outro reino faça aliança e consiga vencê-lo. Ninguém consegue opor-se a ele. Ou ninguém também consegue questionar as suas decisões. O versículo 35 ele diz: após reconhecer a grandeza de Deus, Nabucodonosor foi restabelecido em seu trono, de acordo com o versículo 36. Versículo 37, o rei se humilha, engrandece e reconhece que Deus é o dono de tudo. E o que eu acho interessante, não sei se vocês pararam para pensar sobre isso aí, ele diz que depois que ele foi restaurado, ele se tornou mais poderoso. E eu fiquei pensando, de que forma? Talvez ele tenha pensado que o seu poder agora é muito maior porque ele passou a ter uma visão diferenciada sobre o ser humano, sobre a sua própria natureza, e reconhecendo o seu lugar. Parece que foi isso que aconteceu. E nas Escrituras nós temos que aquele que se humilha será exaltado. E parece que ele reconhece que o ser humano só consegue de fato ser grande quando ele reconhece que ele não é nada. Ele só consegue ser grande quando ele se humilha diante da majestade de quem de fato tem o poder.
Ele encerra aqui dizendo: eu fui restaurado e tive um poder imenso. Parece que está ligado a isso. Mais uma vez, pensemos e encerremos dessa forma. Deus humilha os arrogantes. Mas o seu objetivo, muitas vezes, de humilhar, é justamente restaurar. Deveria ser esse o nosso objetivo como igreja do Senhor. Todas as vezes que formos tratar de alguém arrogante, de alguém que de fato tem dado trabalho para nós e para a igreja do Senhor, deveríamos ter sempre o pensamento último de fazer com que aquela pessoa seja restaurada. E só desistir quando Deus deixar muito claro: entregue a Satanás. Que não entreguemos ninguém a Satanás antes que Deus diga: faça isso. Às vezes tem cidadãos que Deus vai trabalhar muito tempo. Com Nabucodonosor foram cerca de 30 anos antes que de fato ele se humilhasse diante da sua majestade e reconhecesse a sua pequenez. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado pelas palavras que Tu nos concedeste hoje, por meio da Tua palavra, da explicação e aplicação dela. Eu te peço que possamos meditar profundamente naquilo que a Tua palavra nos disse sobre esse homem que precisou ser humilhado para reconhecer a Tua soberania. No processo de salvação, na verdade, o que acontece é que todos nós precisamos nos humilhar. Só que muitas vezes não é isso que a gente vê por aí e até mesmo conosco. Existem muitas pessoas que ainda continuam reinando sobre as suas próprias vidas. Existem muitas pessoas que se denominam cristãs, que ainda têm um reino aqui na terra, que é as suas próprias vidas de pecado, a própria arrogância que tem, a própria autoexaltação. Nosso Deus, talvez hoje seja um dos dias em que alguém está sendo avisado que está prestes a ser humilhado e que precisa mudar. Alguém que de fato vai ser salvo, mas que precisa mudar e já foi avisado em muitos momentos de sua vida, mas não mudou. Talvez hoje seja a última oportunidade antes que isso aconteça, antes que a pessoa se torne um animal, que desça ao mais baixo nível para que possa ser restaurado. Esse é um processo extremamente doloroso. E eu acho que o Senhor não tem prazer que isso aconteça com o ser humano. Por isso é que o Senhor tem avisado. O Senhor sempre avisa antes de humilhar. E continuará fazendo isso enquanto vivermos nesta terra. Por isso eu te peço, Pai, faça com que possamos meditar profundamente sobre aquilo que temos vivido diante de Ti. Faça com que abandonemos o reino que nós mesmos imaginamos que temos. Faça com que nós mesmos deixemos a Babilônia e reconheçamos que de fato o Senhor é o único Senhor, o único Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, talvez a humilhação que chegará seja o juízo final, onde todos serão humilhados, onde todos serão colocados no lago de fogo. A humilhação chegará de alguma forma contra os arrogantes, contra aqueles que têm deixado com que o ego tome conta de suas vidas. A humilhação que aconteceu com Nabucodonosor, mesmo que seja dolorosa,
é infinitamente menos dolorosa do que a humilhação que esse mundo está prestes a passar, porque se desviou dos teus caminhos e não quer saber do Senhor, e não vai fazer nada para mudar os seus pensamentos. Esse é o aviso último, eu diria, sobre aqueles que têm vivido na exaltação. Faça com que despertemos para a tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.